13 de fevereiro. Você sempre tem de estar certo? O orgulho vem antes da destruição e o espírito ativo precede a queda. Provérbios 16, versículos 18. Você já esteve absolutamente seguro de que estava certo a respeito de alguma coisa? Sua mente parecia ter um reservatório dos fatos e detalhes para provar que você estava certo. Mas você acabou estando errado. O que você fez? Você admitiu o seu erro ou continuou insistindo e tentando encontrar uma maneira de defender a sua posição? No passado, quando o meu marido e eu estávamos assistindo a um filme ou programa de TV, costumávamos discutir a respeito de quais atores e atrizes estavam desempenhando os papéis. Parecia-me que David achava que Harrison Ford fazia todos os personagens dos filmes. Ou seja, ele dizia enquanto assistia o filme na televisão: Harrison Ford está nesse filme. Este não é Harrison Ford, eu respondia. E começávamos a discutir e a bater boca. Ambos estávamos tão decididos a estar certos que insistíamos em ficar acordados até muito mais tarde do que deveríamos, apenas para poder ver os créditos no final do filme. Então um de nós podia dizer: viu? Eu lhe disse. Por que queremos tão desesperadamente estar certo em tudo? Por que é tão difícil estar errado? Por que é tão importante para nós vencermos uma discordância? Durante anos, senti-me mal em relação a quem eu era. E para sentir alguma confiança, eu tinha de estar certa o tempo todo. Então eu discutia e ia a extremos incríveis para provar que estava certa. Eu vivia frustrada, enquanto tentava convencer a todos de que eu sabia o que estava falando. Apenas quando a minha identidade passou a estar arraigada e firmada em Cristo, foi que comecei a experimentar liberdade nesta área. Agora sei que o meu valor não vem de parecer certo aos olhos dos outros. Confiar no que Jesus diz sobre mim é o suficiente. Confie nele. Você sempre tem de estar certo. Ore e comprometa-se a confiar que aquele que Deus o criou para ser é o seu amor por você são mais valiosos do que a confiança ou orgulho que vem de se sentir certo. 14 de fevereiro. A humildade gera harmonia. Existem aqueles que falam asperamente, como o corte de uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Durante muito tempo eu fui uma especialista em tentar convencer os outros de que o meu jeito era o jeito certo. Mas à medida que o Espírito Santo me convenceu nesta área, aprendi a ficar quieta quando estou no meio de um desentendimento. Tanto David quanto eu aprendemos a ouvir o Espírito Santo nesta área. Há vezes que simplesmente não concordamos. Meu marido é muito adaptável e condescendente, mas há certas questões acerca das quais nós dois temos opiniões muito fortes.
E ninguém vai convencer nenhum de nós de que estamos errados, exceto o próprio Deus. Às vezes Deus convence David e às vezes ele me convence. Se eu insistir na questão tentando convencer David, a harmonia do nosso relacionamento é destruída e a contenda entra em nossas vidas. Mas se eu me humilhar sob a poderosa mão de Deus e esperar nele, aprendi que ele e só ele é capaz de convencer meu marido em certas situações. Agora, toda vez que David e eu somos tentados a defender o nosso orgulho, insistindo que estamos certos, Deus nos capacitou a dizer: acho que estou certo, mas posso estar errado. É absolutamente espantoso quantas discussões temos evitado ao longo dos anos usando esse simples ato de humildade. Descobri que quando obedeço aos apelos do Espírito Santo, um relacionamento pode se tornar harmonioso outra vez. Entregue a sua necessidade de estar certo a Deus e veja os seus relacionamentos melhorarem. Você descobrirá que um grande poder espiritual é liberado quando há unidade e harmonia. Confie nele. Para de tentar convencer o seu cônjuge ou os seus amigos de alguma coisa, para mudá-los, ou porque você quer estar certo. Se você quiser desfrutar relacionamentos livres de problemas e harmoniosos, pare de tentar controlar as pessoas e fique quieto. E confie em Deus para cuidar de todas e qualquer situação em que você se encontre. – 15 de fevereiro. A importância da unidade. Como é bom e agradável que os irmãos vivam juntos em união. É como o orvalho do imponente Monte Hermon e o orvalho que vem sobre os montes de Sião. Pois ali o Senhor ordenou a bênção e a vida, para sempre, sobre os exaltados e os humilhados. Salmo 133, versículos 1 a 3. Amo esse salmo, porque esse princípio é muito poderoso. A vida é agradável para as pessoas que vivem em unidade e mantêm a contenda. O conflito fora das suas vidas. Em contrapartida, não existe nada pior do que um lar, um relacionamento no qual há uma tendência oculta a conflitos e contendas. Talvez seja por isso que a unidade foi uma das últimas coisas pelas quais Jesus orou antes de ser preso e crucificado. Durante a última ceia, ele orou: que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia e se convença de que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. Você pode ser capaz de pregar um sermão ou memorizar versículos bíblicos. Pode fazer muitas boas obras e compartilhar a mensagem da salvação com os outros. Entretanto, se você fizer tudo isso, mas estiver vivendo em contenda e não em unidade, sua vida não terá paz, alegria ou bênção. Se você está se perguntando por que não está experimentando mais do poder e da bênção de Deus em sua vida, olhe para os seus relacionamentos. Você tem contendas com o seu cônjuge?
com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho ou com os seus irmãos na fé? Você gera conflitos ou participa deles na sua igreja ou no trabalho? Faça tudo o que você puder para manter a contenda fora da sua vida e viver em paz. Lembre-se, onde há unidade, haverá também unção e bênção. Confie nele. Pense nos seus relacionamentos. O que você vê neles que poderia estar impedindo o fluxo da bênção de Deus em sua vida? Deus quer que você viva em unidade e seja abençoado. Você pode confiar nele para ajudá-lo a colocar a sua vida nos trilhos, mas precisa estar disposto a fazer a sua parte e permanecer em paz e unidade. 16 de fevereiro. 4 princípios para uma vida diária bem-sucedida. Que aqueles que desejam desfrutar a vida e ver dias bons quer dizer sejam aparente ou não, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente, em traição e engano. Que ele se desvie do mal e evite e faça o que é certo. Que ele busque a paz e a busque ansiosamente. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11. Gosto de ler essa passagem e mergulhar no poder dos seus princípios para uma vida diária bem-sucedida. Ela dá 4 princípios específicos para aqueles que querem desfrutar a vida. Primeiro princípio: guarde a sua língua do mal. A palavra de Deus afirma claramente que o poder da vida e da morte está na língua. Podemos gerar bênçãos ou infelicidade em nossas vidas com as nossas palavras. Quando falamos asperamente, costumamos dar início à discussão. Portanto, escolha suas palavras com cuidado. Segundo princípio: desvie-se do mal. Precisamos tomar uma atitude para nos afastar da maldade ou de ambientes malignos. A ação que precisamos tomar poderia significar alterar as nossas amizades. Poderia até significar um período de solidão. Mas você pode sempre confiar que Deus estará com você. Terceiro princípio: faça o que é certo. A decisão de fazer o que é certo deve seguir a decisão de parar de fazer o que é errado. Ambas são escolhas definitivas. O arrependimento tem 2 aspectos. Ele exige que nos desviemos do pecado e que nos voltemos para a justiça. Quarto princípio: busque a paz. Observe que devemos buscar por ela, persegui-la e ir atrás dela. Não podemos meramente desejar a paz sem qualquer ação que acompanhe esse desejo. Mas devemos desejar a paz com uma ação. Precisamos buscar a paz no relacionamento com Deus e com os outros. Quando comecei a viver de acordo com esses princípios, não apenas os meus relacionamentos melhoraram, mas também a minha saúde, a minha atitude e todas as áreas da minha vida. O mesmo acontecerá com você. Confie nele. Em qual desses 4 princípios você precisa trabalhar mais? Concentre-se em uma área de cada vez.
E confie em Deus para lhe dar o poder para viver uma mudança, a fim de que você possa desfrutar a sua vida diária. 17 de fevereiro. Deus quer cuidar de você. Porque nós, os cristãos, somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus, e exaltamos e gloriamos e nos orgulhamos em Cristo Jesus. E não colocamos confiança ou dependência no que somos, na carne, nos privilégios externos, nas vantagens físicas e nas aparências externas. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Se escolhermos colocar a nossa fé, confiança em nós mesmos, aprendemos bem depressa que os cuidados com nós mesmos não geram resultados sobrenaturais. Durante anos me desgastei mental, emocionalmente e fisicamente, tentando cuidar de mim mesma, em vez de largar os meus cuidados em Deus e de confiar nele para cuidar de mim. Por causa do abuso sexual e emocional que sofri quando era criança, nas mãos de pessoas que deveriam ter cuidado de mim. E novamente, durante o meu primeiro casamento, eu pensava que eu era a única pessoa em que poderia confiar. Eu não entendia que os meus esforços para cuidar de mim mesma apenas estavam aumentando os problemas nos meus relacionamentos e na vida. O livro de Tiago nos mostra claramente como a contenda vem à medida que tentamos suprir as nossas próprias necessidades, em vez de confiarmos em Deus. O que leva às contendas, discórdias e rixas, e com os conflitos, discussões e brigas, se originam entre vocês. Não suprir eles os seus desejos sexuais, que estão sempre guerreando nos seus membros mortais. Vocês têm ciúmes e cobiçam o que os outros têm, e os seus desejos não são satisfeitos. Assim vocês se tornam assassinos. Odiar é assassinar no que se refere ao seu coração. Vocês ardem de inveja e raiva, e não conseguem obter a gratificação, o contentamento e a felicidade que buscam. Então vocês lutam e guerreiam. Vocês não têm porque não pedem. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando você se sente frustrado, geralmente é porque você está tentando fazer o que só Deus pode fazer. Pare de tentar cuidar de si mesmo e comece a confiar mais em Deus. Peça a Deus o que você quer e precisa, e confie que Ele dará isso no seu tempo e no seu modo. Confie nele. Enquanto estamos tentando cuidar de nós mesmos, nós podemos deixar que Deus cuide de nós totalmente, da maneira que Ele quer. Em que áreas da sua vida você está confiando em si mesmo, em vez de confiar em Deus? Agradeça a Ele por cuidar de você e peça a Ele para ajudá-lo a colocar a sua confiança nele. 16 de fevereiro. Deus honra a nossa confiança nele. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Estarei com ele na tribulação. Vou livrá-lo e honrá-lo. Salmo 191, versículo 15.
Muitas pessoas têm dificuldades de confiar em Deus devido a mágoas passadas. Mas Deus não é como as pessoas que nos magoaram. Podemos confiar nele. Embora Deus queira cuidar de nós, suas mãos estão atadas pela nossa incredulidade e pelas obras da nossa carne. Ele é um cavalheiro e não assumirá o comando sem ser convidado a fazer isso. Deus espera até nos ver abrir mão do trabalho de cuidar de nós mesmos e colocar a nossa confiança nele. A lei da fé, mencionada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, é esta: quando você deixar de tentar cuidar de si mesmo, libera Deus para cuidar de você. Parafrase. Descobri que é muito difícil andar em obediência a Deus e em amor pelos outros, se o meu principal interesse for eu. Não me magoe, nem permita que tirem vantagens de mim. Entretanto, quando eu permito que Deus seja Deus em minha vida, Ele honra 3 promessas distintas que faz no Salmo 91:15. Ele estará comigo na tribulação. Ele me livrará. E Ele me honrará. A honra é um lugar de exaltação. Quando Deus honra um crente, Ele levanta ou exalta essa pessoa. Quando abrimos mão de não tentarmos cuidar de nós mesmos, estamos admitindo que precisamos de ajuda de Deus. Esse é um ato de humildade. E esse ato de fé nos coloca em linha direta com a exaltação de Deus. Pedro escreveu: portanto, humilhem-se, desçam, abaixem-se na sua própria avaliação, sob a potente mão de Deus, para que, no devido tempo, Ele possa exaltá-los. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Quando confiamos em Deus, estamos na posição para receber uma promoção. Deus nos honrará, nos recompensará quando colocarmos a nossa fé nele. No sistema deste mundo, você trabalha duro e depois recebe a sua recompensa. Na economia de Deus, você confia nele profundamente e depois recebe a sua recompensa. Confie nele. Quando confiamos em nós mesmos, isso leva à contenda e mostra que não confiamos em Deus para fazer o que Ele diz na sua palavra. Estar conosco, nos livrar e nos honrar. Quando confiamos em Deus, porém, isso leva à recompensa da paz. Paz dentro de nós mesmos, paz com Deus e paz com os outros. 19 de fevereiro. Faça amizade com você mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 33, na NVI. Você está em paz consigo mesmo? Considerando que passamos mais tempo com nós mesmos do que com qualquer outra pessoa, não gostar de quem somos é um grande problema. Afinal, não podemos fugir de nós mesmos. E se não gostamos de quem somos, em geral também não gostamos de mais ninguém. Isso aconteceu comigo. Eu sofri por não gostar de mim mesma por muitos anos, mas não percebia isso. Também não entendia que a minha rejeição e ódio por mim mesma era o motivo pelo qual eu não convivia bem com a maioria das pessoas.
e a razão pela qual a maioria das pessoas não conseguiam conviver bem comigo. A maneira como nós vemos, a maneira como os outros nos veem, vemos esse princípio ilustrado em Números capítulo 13, quando os 12 espiões que Moisés enviou para investigar a terra prometida voltaram da sua expedição. 10 dos espiões fizeram um relato muito negativo. Ali vimos os Nefilins, ou gigantes, os filhos de Anak, que descendem dos gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Números capítulo 13, versículo 33. Grifo da autora. Porque 10 dos espiões se viam como gafanhotos? O inimigo deles os viu como gafanhotos também. Como podemos esperar que os outros nos aceitem se rejeitamos a nós mesmos? Como podemos esperar ter paz com as outras pessoas se não temos paz conosco mesmo? A palavra de Deus nos garante que temos um grande valor por causa de quem somos, filhos amados de Deus. O que eu faço nem sempre é perfeito, mas ainda sei quem eu sou, filha de Deus, a quem Ele ama muito. Você tem uma dignidade e um valor incrível. Você é especial para Deus, e Ele tem um bom plano para a sua vida. Ver Jeremias 29, versículo 11. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Ver Atos capítulo 20, versículo 28. A Bíblia se refere ao sangue precioso de Cristo, indicando que Cristo pagou um preço realmente alto para resgatar você e eu. Creia que você é um filho amado de Deus. A verdade trará cura à sua alma e libertação à sua vida. Confie nele. Você tem amizade consigo mesmo? Você gosta da sua companhia? Confie que o seu valor vem de quem você é em Cristo e comece a se amar como você o ama.